Olá pessoal, tudo bem? Que satisfação estar aqui de volta no nosso projeto 30 minutos diários aprovação PGE para mais uma aula de Direito Processual Civil, cujo tema, você já acompanhou aí, é a execução contra a Fazenda Pública. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí as notificações, curtir, deixar seu comentário aqui no nosso vídeo, isso nos ajuda muito a impulsionar o trabalho e a obter aí esse feedback de vocês. Vamos trabalhar? Então, como combinado, vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante que é a execução contra a Fazenda Pública. Vejam, nós vamos dividir esse tema em duas partes. Primeira, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, uma análise dos artigos 534 e 535, e a execução contra a Fazenda Pública fundada em título executivo extrajudicial, artigos 911 a 913. Peço então sempre para que vocês façam aí essa análise combinada desses dispositivos para sempre estabelecer um paralelo entre o cumprimento de sentença e a execução pautada em título executivo extrajudicial. Vamos nessa? Então, nosso primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda. Imaginemos, proposta uma ação contra a Fazenda, tendo a sentença sido favorável à parte e contrária à Fazenda, e sendo o caso de reexame necessário, temos inclusive um vídeo aqui sobre remessa necessária, né? Já subiu, decisão confirmada, transitada em julgado, vamos ao seu cumprimento. A primeira regra é a necessidade de o credor apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, né? Com a indicação ali dos dados das partes, taxa de juros, índice de correção monetária, eventuais descontos que devam ser realizados naquela planilha para propiciar o próprio direito de defesa da Fazenda. Além disso, vale lembrar que em havendo litisconsórcio, em havendo pluralidade de exequentes, esse discriminativo tem que ser apresentado de forma individualizada. Cada um dos exequentes deverá apresentar o seu próprio demonstrativo. E por falar em litisconsórcio, em pluralidade de exequentes, não se esqueçam que é possível aqui nessa fase do processo, na fase de cumprimento de sentença, em se reconhecendo a existência de um litisconsórcio multitudinário, que é aquele com número excessivo de litisconsortes, haverá limitação do número de litisconsortes. Tudo conforme dispõe a propósito o artigo 113, parágrafo 1º do CPC, lá do capítulo do litisconsórcio, e que se aplica aqui ao cumprimento de sentença contra a Fazenda, que prevê que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, que é onde estamos, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, se o cumprimento da sentença for dificultado pelo número excessivo de litisconsortes, é possível, então, que se requeira o desmembramento, que se requeira a limitação do número de litisconsortes. A Fazenda, então, ela requererá, dentro do seu prazo de defesa, essa limitação, esse desmembramento. Lembrando a propósito que o próprio artigo 113 destaca que, feito esse requerimento de desmembramento, o prazo para a resposta fica interrompido. Prazo para resposta, resposta que nesse caso é a impugnação ao cumprimento de sentença, sobre a qual vamos falar a partir de agora. Então vejam, feito tudo isso, apresentado o discriminativos individualizados em caso de litisconsórcio, e destacada ainda a possibilidade de desmembramento de litisconsórcio multitudinário, né, com essa multidão, também chamado de litisconsórcio plurimo, vamos para aquilo que dispõe o artigo 535. Bem conhecido esse dispositivo, que diz que a Fazenda será intimada, intimação pessoal, né? Intimação na pessoa do seu representante, seja por cargo ou remessa, em se tratando de autos físicos, ou intimação por meio eletrônico, em se tratando de processo com autos eletrônicos, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Então a Fazenda é intimada não para cumprir a obrigação, mas para querendo defender-se, né?
apresentar a impugnação à execução, que alguns também chamam de impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo, 30 dias, que claro, você não vai duplicar, tendo em vista que se trata aqui de prazo próprio para a Fazenda. E o que a Fazenda pode alegar nessa impugnação? Vamos aqui às matérias de defesa? Primeira, ela pode alegar falta ou nulidade da citação, se lá na fase de conhecimento o processo correu à sua revelia. O defeito ou a falta de citação é um vício transrescisório, ele pode ser alegado a qualquer tempo, até mesmo depois do prazo da ação rescisória, por meio da chamada querela nullitatis insanabilis. Sendo assim, esse vício também pode ser deduzido aqui, dentro do prazo de defesa da Fazenda, que é de 30 dias. Ok? Segunda defesa que ela pode deduzir, a ilegitimidade. Atenção, porque essa ilegitimidade aqui é a ilegitimidade para a execução. Ela pode alegar, por exemplo, que aquele que está executando a sentença não foi contemplado pela procedência, mas apenas os outros litisconsortes. Então, aquele que está executando é parte ilegítima para a execução. Ou ainda, se a Fazenda ela compunha um litisconsórcio passivo com outros réus e ela não foi condenada, caso ela seja incluída nesse cumprimento de sentença, ela poderá arguir a ilegitimidade passiva para a execução. Bastante cuidado com essa terceira defesa, que é a inexequibilidade do título, mas em especial a inexigibilidade da obrigação. Bom, primeiro, quanto à inexequibilidade do título, algo mais simples, eu poderia te dar um exemplo, em que a parte credora está executando uma decisão sem que antes ela tenha sido liquidada, numa hipótese em que se fazia necessária a liquidação. Ou ainda, a execução de uma sentença que está sujeita a recurso com efeito suspensivo, tudo isso faz do título um título inexequível. Agora, cuidado com essa questão da inexigibilidade da obrigação. Quando que uma obrigação se considera inexigível? O ponto mais importante que tem sido objeto de cobrança é a inexigibilidade da obrigação trazida pelo próprio artigo 535, lá no parágrafo 5º, quando diz que considera-se inexigível a obrigação aquela reconhecida em título executivo fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo STF como incompatível com a Constituição. Isso tanto em controle concentrado quanto em controle difuso. A gente está aqui diante daquilo que a doutrina e a jurisprudência chama de sentenças inconstitucionais. Então imagine que em 2021 o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de uma norma. 2 anos depois, em 2023, um juiz julgue com base nessa norma declarada inconstitucional. Essa decisão transita em julgado e a parte credora vai executá-la. O que a Fazenda poderá alegar em defesa? A inexigibilidade da obrigação. Por quê? Porque ela é fundada num título executivo inconstitucional. Um título executivo fundado numa lei que o Supremo Tribunal Federal declarou 2 anos atrás inconstitucional. Percebam essa temporalidade. Para encaixar a situação nisso que eu estou explicando, a decisão do Supremo tem que ser anterior à decisão exequenda. O Supremo declarou em 2021 a inconstitucionalidade e a decisão exequenda é, por exemplo, de 2023. Porque se eu inverter essa ordem, veja, se a decisão exequenda, se a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, então eu tenho aqui uma decisão exequenda de 2023 e o Supremo Tribunal Federal em 2027 declara a inconstitucionalidade da norma em que se baseou aquela sentença. Aí já não há mais que se falar em alegar na impugnação ao cumprimento de sentença a inexigibilidade da obrigação. Aí é caso de propositura de ação rescisória. Então, repito,
eu tenho uma decisão exequenda aqui em 2023, essa decisão foi executada, o valor já foi até pago, e, por exemplo, em 2027, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma lei que serviu de base para aquela decisão. O que a parte pode fazer? Ela pode propor ação rescisória contra aquela decisão. E cuidado, por quê? Porque os 2 anos para o ajuizamento dessa rescisória não é do trânsito em julgado da decisão rescindenda. É um prazo de 2 anos contado do trânsito em julgado da decisão do STF, o que inclusive é motivo de muita discussão, de muita crítica, porque aparentemente traz aí uma insegurança jurídica por permitir que, por exemplo, 20, 30 anos depois de uma decisão ser executada, ela possa ser alvo de uma ação rescisória. Por quê? Porque ela era baseada numa lei que o Supremo, anos depois, declarou inconstitucional. Mas é dessa forma que está no artigo 535. Ok? Muito bem. Outra defesa que a Fazenda pode trazer, cuidado com essa, muito comum, né? É o excesso de execução. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, mas uma atenção toda especial para o excesso de execução, porque de fato é uma defesa muito comum, né? E nesse caso, percebam, a lei determina que, assim como o particular em sua defesa na execução, a Fazenda também tem aqui o ônus de declarar de imediato, ao alegar o excesso de execução, qual é o valor que ela entende correto, sob pena de não conhecimento dessa arguição. Mas cuidado, porque o Superior Tribunal de Justiça, em análise desse dispositivo, vem entendendo que a alegação da Fazenda de excesso de execução, sem a apresentação da memória de cálculo com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição, julgado aqui publicado no informativo 691. Aqui o STJ entendeu a favor da Fazenda que se o juízo pode, até mesmo de ofício, remeter os autos à contadoria a fim de apurar eventuais incorreções no cálculo da parte, é absolutamente razoável que se possa conceder prazo à Fazenda para que ela então apresente a planilha de cálculos. Ok? Muito bem. E caminhando para o fim, a possibilidade de se deduzir incompetência, seja absoluta, seja relativa, do juízo da execução, e a existência de fatos supervenientes. Causas supervenientes à sentença. Causas modificativas, extintivas da obrigação, como o pagamento superveniente, a novação, a compensação, a transação, a prescrição, entre outras causas que sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Porque se é anterior, deveria ser alegada na fase cognitiva. Mas se são causas supervenientes ao trânsito em julgado, podem ser deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Bastante cuidado para encerrar, só não queira incluir aqui no rol de matérias dedutíveis na impugnação ao cumprimento de sentença a alegação de impedimento ou suspeição do juiz. Por quê? Porque o Código ele destaca que essas alegações observarão o disposto nos artigos 146 e 148 do CPC, ou seja, é necessária uma peça própria, uma arguição incidental em peça própria de impedimento ou de suspeição do magistrado. Tá claro? Muito bem. Veja uma forma que isso vem sendo cobrado, uma forma aqui de uma questão passada aqui da Procuradoria da Paraíba, em que o CESP narrou o seguinte: de acordo com o CPC, após intimada, na pessoa de seu representante judicial, do cumprimento de sentença que impuser dever de pagar quantia, será lícito à Fazenda impugnar a execução, sob a alegação de que, durante a fase de conhecimento, ocorreu a novação, a prescrição, a compensação, a transação. Essas matérias aqui podem ser alegadas se elas já eram conhecidas desde a fase de conhecimento? Não. Essas 4 primeiras matérias eu até posso alegá-las, mas se são supervenientes ao trânsito em julgado. Então, matéria que eu poderia alegar durante a fase de conhecimento desse rol é só a letra E, é a nulidade da citação. Porque, repito,
Você fala assim, gente, mas eu lembro de ter visto novação, prescrição, compensação, transação. Sim, você viu, mas no slide anterior, ó, onde a lei permite que a Fazenda deduza causas como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição supervenientes ao trânsito em julgado. Se são anteriores ao trânsito em julgado, se ocorreram na fase de conhecimento, como pediu a questão, elas não podem ser alegadas na fase de execução. Então, durante a fase de conhecimento, nulidade de citação, essa sim é uma matéria que poderá ser arguída em defesa na execução. Tá claro? Muito bem. E aí o código segue, lembrando que não impugnada essa execução, ou sendo rejeitadas as arguições da executada, com o trânsito em julgado da decisão que julga essa impugnação, a gente tem então a formação dos instrumentos requisitórios, né? Veja, expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal, primeira opção, o precatório. O precatório, observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Aqueles precatórios que se apresentados até 2 de abril, né? Cuidado com as mudanças da emenda 114 de 2021, que se apresentados até 2 de abril, paga no ano seguinte, e passou de 2 de abril, só paga no ano subsequente, quando então os valores serão monetariamente atualizados. Cuidado! Cuidado com o que eu destaquei aqui em negrito. Por quê? Porque a expedição do competente precatório se faz por intermédio de quem? Do presidente do tribunal. E muitas questões colocam que a expedição do precatório é feita por intermédio do juízo da execução. Não é do juízo da execução, é do presidente do tribunal. Veja como nessa prova aqui da Procuradoria do Estado de Tocantins tentou criar essa armadilha, dizendo que tornado líquido e certo o débito, por quê? Porque não impugnada a execução ou porque rejeitada a impugnação, expedir-se-á por intermédio do juiz da execução precatório. Não, o precatório é expedido por intermédio do presidente do tribunal. Lembrando, cuidado, esse ato do presidente do tribunal que versa sobre processamento, que versa sobre pagamento de precatório, é um ato que tem caráter administrativo. Ele não tem caráter jurisdicional, como se colhe, por exemplo, aqui da súmula 311 do STJ, que destaca que os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional, tem caráter administrativo. Gustavo, e qual a consequência prática que isso em que consequência prática a gente deságua por chegar a essa conclusão? É que por se tratar de um ato de natureza administrativa e não jurisdicional, entende-se que esses atos do presidente não se enquadram no conceito de causa para fins constitucionais que autorizaria um eventual recurso especial, um recurso extraordinário. Então, contra esses atos de presidente de tribunal que versem sobre processamento e pagamento de precatório, eu não posso interpor recurso especial, eu não posso interpor recurso extraordinário, justamente porque esse ato do presidente não tem caráter jurisdicional. O que, a propósito, é confirmado pela súmula 733 do Supremo, que diz que não cabe RE contra decisão proferida no processamento de precatórios, justamente porque esses atos não têm caráter jurisdicional, não se enquadrando, portanto, no conceito de causa para fins de interposição de RE e de RESP, ok? Muito bem. Esse é um primeiro caminho, o caminho da formação por intermédio do presidente de precatório. Agora a gente tem aquele segundo caminho, que é por ordem do juiz. Cuidado, porque aqui já não é por intermédio do presidente, mas aqui por ordem do juiz, a formação da RPV, das obrigações de pequeno valor. Então, a depender do valor da execução, teremos a formação não do precatório, mas da RPV, da requisição de pequeno valor, por ordem do juiz, e aqui não do presidente do tribunal,
para pagamento em 2 meses, aí já não segue aquela cronologia constitucional do precatório, né? Aí o pagamento é no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, independentemente se ela aconteceu em janeiro, em julho, em dezembro, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Cuidado, o prazo aqui é de 2 meses. Por que eu estou frisando isso? Porque alguns estados começaram a mexer, por força de lei, nesse prazo, alegando que, como eles tinham autonomia para dispor sobre os valores que poderiam ser pagos a título de RPV, eles também poderiam dispor sobre o prazo para o pagamento das RPVs. E o Supremo Tribunal Federal, numa importante decisão plenária, aqui publicada no informativo 1003, destacou que não pode. Os estados e o DF devem observar o prazo de 2 meses, que foi visto no slide passado, para pagamento de obrigações de pequeno valor. Isso porque a autonomia expressamente reconhecida na Constituição e na jurisprudência do STF aos Estados-membros em matéria de RPV restringe-se à fixação do valor teto e não à questão atinente a prazo de pagamento. 2 meses. Observações finais. Lembrar que se essa impugnação ao cumprimento de sentença, se houver uma impugnação meramente parcial da execução, há uma parte questionada e uma parte não questionada, lembrar que a parte não questionada pode ser objeto de imediato cumprimento. Veja, o Supremo também decidiu que é constitucional a expedição de precatório ou RPV para pagamento de parte incontroversa e autônoma do pronunciamento transitado em julgado. E detalhe, observado não apenas o valor dessa parte incontroversa, mas observado o valor total da execução para fins de dimensionamento na formação de obrigação de pequeno valor ou de precatório. Então, perceba como o Supremo diz que deve ser observada a importância total executada para dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Então, se o valor total da execução é de R$300 mil e eu tenho ali uma parte não questionada de 50 mil ou de 5 mil, nesse caso, essa parte não questionada será paga, mas mediante formação de precatório. Por quê? Porque a gente deve observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como precatório ou como obrigação de pequeno valor. Tá claro? Gustavo, e como fica a questão dos juros de mora? Esse é um dos pontos mais importantes. Como fica a questão dos juros de mora durante esse tempo que se leva para o pagamento de um precatório? Veja, pessoal, você tem aqui, já hoje muito bem sedimentado no STF, pelo menos 3 momentos muito importantes em que a gente deve refletir acerca desse ponto. Imagine essa linha do tempo aqui. Nessa linha do tempo aqui, você tem, primeiramente, olha só, a apresentação da planilha de cálculos, ok? Então a gente tem aqui um primeiro momento, que é a data da apresentação dos cálculos. Depois disso, você tem aqui, ato contínuo, a formação do precatório. E depois da formação do precatório, você tem aquele período, que é o período que a Constituição dá ao ente público para o pagamento, chamado de período de graça constitucional, que vai se encerrar, né, em 31 de dezembro do ano subsequente à formação do precatório, caso ele tenha sido formado até 2 de abril, ou se passou do dia 2 de abril até 31 de dezembro do outro ano. A dúvida é, incidem juros de mora? Vem comigo na pergunta. Primeiro, nesse período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a formação de precatório? Segunda pergunta, incidem juros de mora da data da formação do precatório até a data do efetivo pagamento? E terceira pergunta, e se houver atraso no pagamento do precatório, incidem juros de mora a partir desse terceiro momento? Então
Então você tem o momento 1, o momento 2 e o momento 3. Você vai ver comigo que a jurisprudência, inclusive sumulada do STF, entende que sim, incidem juros de mora no período compreendido entre a apresentação de cálculos e a formação do precatório. Não incidem juros de mora no período 2, que é a data do chamado período de graça constitucional, porque é o período dentro do qual a Fazenda pode fazer o pagamento, e incidem juros de mora caso haja atraso, caso então o pagamento não seja feito dentro do prazo. Isso está tudo resumido para você aqui nesses 3 pontos. Veja, em 2017 o Supremo entendeu, primeiro período, incidem os juros da mora no período compreendido entre a data dos cálculos e da requisição ou do precatório. Então é aquele período 1, entre a data dos cálculos e a formação do requisitório. Depois, súmula vinculante 17, dizendo que durante o período previsto na Constituição, que é o período de graça constitucional, é o período previsto para o pagamento do requisitório, não incidem juros de mora. Agora, mais recentemente, o Supremo entendeu que, havendo inadimplemento pelo ente público devedor, é aquele período 3, né? Aí sim, a fluência dos juros de mora será iniciada após esse chamado período de graça constitucional, ok? Então vou voltar ao slide, eu tenho 3 momentos. No primeiro momento, incidem juros de mora, da apresentação dos cálculos à formação do requisitório. Nesse segundo momento, não tem juros de mora, que é durante o período de graça constitucional. Agora, havendo inadimplemento pelo devedor, fluem os juros de mora novamente, aqui nesse ponto 3. Tá claro? Então peço bastante cuidado com relação a esse tema, que obviamente tem sido objeto de preocupação, né? Como, por exemplo, aqui nessa questão de procurador do Estado de Pernambuco, onde se disse assim: na execução contra a Fazenda, incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição da requisição para pagamento. Certinho. Nesse período, incidem os juros de mora. Tá claro? Muito bem. Então, alternativa correta. E para a gente fechar, conforme combinado aqui nos nossos 30 minutos, vamos fazer aqui algumas considerações sobre ponto 2. Execução contra a Fazenda fundada em título executivo extrajudicial. Cuidado principalmente com as questões que diferenciam a execução de título extrajudicial contra a Fazenda do cumprimento de sentença contra a Fazenda. Claro, é perfeitamente possível uma execução contra a Fazenda fundada em título extrajudicial, como pode ser o caso de um contrato administrativo, como pode ser o caso de uma nota de empenho emitida por um agente público, como é o caso de uma certidão fornecida por agente público, que podem se constituir títulos executivos extrajudiciais. E aí, nesses casos, percebam a diferença dessa execução para o cumprimento de sentença. Primeiro, o artigo 910 fala que nesse tipo de execução a Fazenda será citada e não intimada, porque aqui é um processo autônomo. E citada não para impugnar a execução, mas para embargar a execução em 30 dias. Porque a defesa na execução de título extrajudicial não é impugnação. A defesa são os embargos à execução. Outro ponto interessante é notar que nesses embargos não existe aquela limitação de matérias que a gente viu agora há pouco para impugnação. Porque a lei prevê que a Fazenda poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Percebam como aqui o âmbito de cognoscibilidade dos embargos é bem mais amplo, e a razão é muito óbvia. Uma vez que o título executivo aqui é extrajudicial, ele não foi feito em juízo, você não pode subtrair do devedor qualquer matéria de defesa que ele poderia deduzir num eventual processo de conhecimento. Agora, cuidado. Imagine então aqui que eu, Gustavo,
propus uma execução contra a Fazenda, uma execução fundada em título executivo extrajudicial. E a Fazenda apresenta embargos à execução. E esses embargos à execução, eles são julgados improcedentes. Você concorda comigo que nesse caso você tem uma sentença contra a Fazenda? Sim, você tem uma sentença contra a Fazenda. E aí você talvez intuitivamente, instintivamente, já diria, remessa necessária. Será que esse tipo de sentença contra a Fazenda exige a remessa necessária? Não. Essa aqui não. É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a sentença que rejeita ou julga improcedentes os embargos opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário. A sentença em sede de embargos que está sujeita à remessa necessária é aquela sentença nos embargos à execução fiscal. Então, se a Fazenda Pública propõe uma execução fiscal contra o Gustavo, eu apresento embargos à execução fiscal e esses embargos são julgados procedentes, eu tenho uma sentença contra a Fazenda. Essa sentença tem que se submeter à remessa necessária. Agora, como no caso anterior, os embargos são apresentados pela Fazenda, aí não há remessa necessária, não há sujeição dessa sentença ao duplo grau obrigatório. E no mais, vejam, não opostos esses embargos ou transitada em julgado a decisão que rejeitar esses embargos, assim como lá na impugnação, né? Se ela não for apresentada ou se ela for rejeitada, teremos aqui a expedição do precatório ou da RPV nos termos do artigo 100 da Constituição. E aí valem aquelas mesmas regras pelas quais já passamos, que foram discutidas, principalmente um cuidado com relação aos juros de mora naqueles 3 períodos. E com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de postar aí o seu comentário, ele é super importante para mim, para o curso, nos dá muita motivação, nos impulsiona muito para prosseguir oferecendo aqui conteúdo de qualidade, gratuito, pela aprovação PGE. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua preferência aqui no estudo do processo conosco. Um abraço.